Olá pessoal do sétimo ano, nós vamos iniciar nosso terceiro bimestre falando sobre números racionais na representação fracionária e na decimal. A habilidade que vamos desenvolver é o seguinte: resolver e elaborar situações-problemas que envolvam as operações com números racionais. Ok? Número racional é todo número que pode ser escrito na forma AB, em que B é diferente de zero, ou seja, ele pode ser representado na forma de fração. Então, ele é racional. Temos que relembrar que fração é uma divisão entre dois números inteiros. Chamamos de numerador a parte de cima e o denominador a parte de baixo. E o denominador precisa ser um número diferente de zero. Relembrando fração. O que significa? Quando realizamos a divisão de um todo em partes iguais, dizemos que fracionamos. Fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão ou divisão de dois números inteiros. Nós temos um todo aí que é a pizza. Fracionamos ela em 8 pedaços, ok? Quando eu como uma fatia, então eu estou comendo uma de 8. Então, 1 passa a ser o numerador e o 8 o denominador. Identificando fração, ok? A fração é a divisão de dois números inteiros, sendo o denominador diferente de zero. Nós temos 52 centésimos, que é um número decimal, e nós podemos escrevê-lo em forma de fração como 52 sobre 100. 52 numerador e o 100 o denominador. O 5 é um número inteiro, ok? Nós podemos escrever em forma de fração como 5 no numerador e 1 no denominador. Menos 1,2 décimos, e a gente pode descrever ele como 12 décimos, ok? Menos 12 no numerador e o 10 no denominador. Vamos falar também dos números que são dízimas periódicas. No caso, nós temos aí o 0, o 3, 3, 3, 3. O 3 está se repetindo, ok? Isso é a mesma coisa que 1/3, 1 dividido por 3. Relembrando que as dízimas periódicas são números decimais periódicos, que apresentam um ou mais algarismos que se repetem na mesma ordem infinitamente, ou no período, ok? Vamos para o exemplo 1. Na pasta de receitas de sua mãe, Mariana encontrou duas anotações da receita de bolo de chocolate com morango e ficou sem saber qual utilizar. Para Mariana, há diferença entre as duas receitas? Os números apresentados nas duas receitas têm alguma relação? Na primeira tabelinha, nós vemos aí que há valores fracionários. E na segunda tabela, nós vemos números decimais. Existe alguma diferença entre elas? Não aconteceu nenhuma mudança, porque todas as quantidades dos itens são as mesmas. Será? Vamos ver então. 1 sobre 2, ou metade, é a mesma coisa que 0,5 décimos da xícara de açúcar, ok? 3 quartos, ou 0,75 centésimos de quilo de chocolate picado, é a mesma coisa, ok? 2 quintos, se nós fizermos a divisão 2 dividido por 5, vai dar 0,4 kg de morango lavado, ok? Voltamos novamente pela metade, que é 1 dividido por 2. Encontramos 0,5 xícaras de leite. Ok? Então, nada aconteceu. Vamos ver o exemplo 2. Ricardo foi ao mercado comprar sabão líquido e ficou na dúvida entre as duas marcas. A promoção era o seguinte: marca A dizia, leve 3, pague 2 por R$10. A marca B, leve 6, pague 4 por R$20. Qual marca que vale a pena comprar? Qual marca vale a pena comprar? Vamos ver sem a promoção. Se eu comprar dois produtos da marca A e pagar R$10, cada sabão líquido vai custar R$5.
Se eu comprar da marca B, que custa R$20, e levar 4, eu vou pagar R$5. Portanto, sem a promoção, para ambas as marcas, o valor do sabão líquido custaria R$5. Agora vamos ver se eu levar 3 da marca A e 6 da marca B. Ok? Então, da marca A, se eu pegar os R$10 que eu vou pagar por 3 produtos, eu vou fazer a divisão de R$10 por 3, vou encontrar R$3,33, que vai dar uma dízima periódica por litro de sabão líquido. Ok? Na marca B, se eu for levar 6 produtos, então eu vou pegar os R$20 e vou dividir por 6. E eu também vou encontrar o mesmo valor, que é R$3,33 ou 3,333, que é uma dízima periódica por sabão. Então, nem a marca A, nem a marca B tem vantagem para eu levar o produto, ok? Se eu levar um ou outro, estarei pagando pelo mesmo preço no sabão líquido, certo? Agora, na sequência, nós vamos assistir a videoaula da professora Ângela, que fala sobre frações equivalentes. E, na sequência, ela vai explicar sobre multiplicação e divisão de fração, ok? Tenham uma boa aula e façam os exercícios na sequência. Tudo de bom, até mais! Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falarmos sobre frações equivalentes. E eu vou começar com um exemplo. Temos aqui 3 amigos, Maria, Ana e José. Ambos compraram tortinhas de morango. A Maria dividiu a sua torta em 2 partes. Então, destas 2 partes, a Maria comeu uma, ou seja, a Maria comeu uma parte de 2 que ela havia dividido. A Ana dividiu a sua tortinha em 4 partes. Dessas 4 partes, ela comeu 2, ou seja, a Ana comeu 2 partes de 4. E o José, que tinha dividido a sua tortinha em 8 partes, comeu 4. Então, ele comeu 4 partes de 8. Então, o que nós podemos observar? Que embora a Maria, a Ana e o José tenham dividido em formas diferentes, eles comeram a mesma porção do todo. Então, isso são frações equivalentes. Frações equivalentes representam a mesma porção do todo. Então, eu posso falar que meio é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Por quê? Porque representam a mesma porção do todo. Então, esse é o conceito. Frações equivalentes são aquelas frações que representam a mesma parte do todo. Por isso, nós podemos falar que elas são iguais. Então, meio é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Uma outra forma de nós encontrarmos uma fração equivalente é nós pegarmos um exemplo de uma fração, por exemplo, 3/5, e multiplicarmos o numerador e o denominador por um mesmo número natural. Por exemplo, 3. Se eu multiplicar 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Então, eu posso falar que 9/15 é equivalente a 3/5. Porque 9/15 é equivalente à fração inicial 3/5. E com isso, eu também posso falar que elas são iguais. Pessoal, temos 2 exemplos aqui de multiplicação de frações para nós resolvermos. Vocês vão ver que é muito fácil resolver uma multiplicação de fração. Eu tenho aqui neste exemplo A 3/7 vezes 5/2. Para nós multiplicarmos estas 2 frações, basta eu multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então, vai ficar 3 vezes 5, 15. 7 vezes 2, 14. Pronto, já foi resolvida esta minha multiplicação de frações.
Neste segundo exemplo, eu tenho 4/5 vezes 3/4. Então, eu vou multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 4, 20. 12/20. Nesse caso aqui, 12/20, tanto o numerador quanto o denominador são pares. Então, nesse caso, eu posso simplificar. Eu vou simplificar por 2. 12 dividido por 2, 6. 20 dividido por 2, 10. 6 décimos, eu ainda posso continuar simplificando por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. 3/5 é a fração irredutível desta minha multiplicação. Vamos agora para os exemplos de divisão. A divisão, ela é tão fácil quanto a multiplicação. Então, para nós dividirmos as frações, existe uma regrinha aí. Então, eu vou permanecer a primeira fração, 2/5, vou inverter o sinal de divisão para a multiplicação e vou inverter a segunda fração. Não era 4/5? Vai ficar 5/4. E agora eu resolvo a multiplicação. Então, voltando, né? Repetindo. 2/5 dividido por 4/5. Para resolver essa minha divisão de frações, eu permaneço a primeira, 2/5. Eu vou inverter o sinal de divisão para a multiplicação e vou inverter a segunda fração. Não era 4/5? Fica 5/4. E agora basta eu fazer a minha multiplicação, porque agora eu tenho uma multiplicação de frações. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 4, 20. 10/20. 10/20 eu posso simplificar direto por 10, chegando à minha fração irredutível. Ou, se você preferir, também você pode simplificar passo a passo. 10 dividido por 10, 1. 20 dividido por 10, 2. Então, meio é o resultado desta minha divisão de fração. Um outro exemplo. 5/6 dividido por 2/3. Permanece a primeira fração, 5/6, inverte o sinal de divisão para a multiplicação e inverte a segunda fração, não é 2/3? Vai ficar 3/2. E aí agora eu só faço a resolução da minha multiplicação. 5 vezes 3, 15. E 6 vezes 2, 12. 15/12. Eu posso simplificar chegando a uma fração irredutível? Sim, eu posso simplificar por 3. 15 dividido por 3, 5. 12 dividido por 3, 4. 5/4 é o resultado da minha divisão de frações. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido a multiplicar e a dividir as frações.